Boa tarde, você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe. É hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo o advogado eleitoral Marcelo Nunes, que vai tirar aí muitas das nossas dúvidas com relação a esse período de pré-campanha eleitoral. O que pode, o que não pode fazer, as coisas que dão multa para os eleitores. E muitas vezes a gente não sabe e acaba fazendo, postagens em redes sociais, enfim. Boa tarde, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo ao estúdio da Jovem Pan News Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo um período tão importante nas vidas, né, da população, dos eleitores de um modo geral, e espero contribuir para que a gente possa ter um pleito mais tranquilo. Hoje nós temos muitas dúvidas aqui, nós abrimos para os nossos eleitores enviarem perguntas, né? Nós temos aí para mais de 30 perguntas, então a gente vai fazer muitas perguntas e espero que corra tudo bem para que a gente possa responder aí aos nossos ouvintes. Bom, eu já quero começar te perguntando, doutor Marcelo, sobre a diferença desse período para a campanha, né? Qual que é a diferença da pré-campanha para a campanha eleitoral com relação àquilo que é permitido ou não? Então, nós temos aí, né, no calendário eleitoral que determina que a campanha inicia dia 16 de agosto, ou seja, a partir de 16 de agosto é que os candidatos, os eleitores podem pedir voto. Esse período de agora até as eleições, até o dia 16 de agosto, que é o início da campanha, é considerado como um período de pré-campanha, né? Então, assim, a legislação ela afrouxou bastante, porque a eleição antigamente era 3 meses, agora praticamente 40, 45 dias. Então, ela afrouxou, permitindo que os candidatos façam o quê? A sua promoção pessoal. Eles podem dizer que são pré-candidatos, eles podem falar tudo da vida privada dele, prestar contas ao eleitor, dizer da vida privada e pública deles, e pode dizer a plataforma, né? Se ele foi eleito, o que ele pretende trabalhar, quais são as bandeiras, né? O que ele não pode fazer, e nem o eleitor, né, diga-se de passagem, é pedir voto expressamente, ou palavras semelhantes ao pedido expresso de voto, que eles, o TSE chama de palavras mágicas, né? Então são palavras semelhantes. Então muito cuidado na hora de se expressar que alguns termos o TSE entende que é vedado. E aí pode ser punido não só o candidato, mas o próprio eleitor que pede voto para o seu candidato favorito. E quais são essas palavras que caracterizam um pedido de voto? Porque assim, a gente sabe que não pode de uma forma explícita, né? Mas tem muitas coisas que são veladas, né? Quais, você tem, assim, exemplos para dar? Nós temos muitos exemplos e a tendência é que o TSE agora está apertando mais o cerco, né? A gente vai acompanhando a jurisprudência, as decisões do TSE, e o TSE tem agora feito mais restrições. Então, todas as palavras que pede, por exemplo, apoio, por exemplo, ao eleitor, né? Ou faz uma alusão ao dia da eleição, olha, dia 2 de outubro, né, conto com você, o TSE entende que isso é um pedido expresso de voto, entendeu? Então, assim, eu sempre oriento a quem é pré-candidato a nunca fazer nenhum convite para o eleitor. Ele só presta contas do que ele fez, fala da plataforma, diz que é pré-candidato e pronto. Quando ele começa a chamar o eleitor para a pré-campanha dele, aí que começa a surgir os problemas. Então, assim, existem várias expressões que o TSE tem considerado, por exemplo, tem uma expressão, segue o líder, né? Acompanhado de um V de vitória, o TSE entendeu que isso era um pedido expresso de voto. Ah, é? Né? Um termo... Assim, isso surgiu no futebol, né? Exatamente, né? Isso aí surgiu do futebol, um termo usado que um candidato trouxe para a eleição, né? Então, assim, e às vezes a jurisprudência, ela trata o caso de uma forma um pouco diferente. Expressão segue o líder sozinho, o TSE entendeu que não era propaganda antecipada, agora segue o líder sozinho, com o V de vitória, o TSE entendeu que ali seria um pedido expresso de voto. Então, assim, nós temos vários termos. Então, o conselho que eu dou é que não envolva nenhum pedido, não chame o eleitor para participar da sua pré-campanha nesse período, porque qualquer termo parecido com o pedido expresso de voto, né, você pode caracterizar propaganda antecipada. E lembrando, é punido o candidato e também o eleitor também que se manifestar nesse sentido, principalmente nas mídias sociais. E quais as punições, doutor Marcelo, para essa campanha antecipada? Então, assim, a campanha antecipada, a multa mínima é de R$5.000, né? Geralmente, né, a primeira multa, né, tanto o eleitor quanto o candidato podem ser punidos. Então, assim, além do pedido expresso de voto, você também não pode fazer nenhum tipo de doação, né? Nenhum brinde você pode distribuir. Teve gente que distribuiu, por exemplo, máscara com só o nome do candidato, aquilo se transformou numa propaganda antecipada, foi punido com R$5.000 de multa.
Por exemplo, você também não pode utilizar nenhum meio que é vedado na eleição, né? Qualquer tipo, né? Por exemplo, um outdoor. O outdoor você é proibido nas eleições. Então, você não pode fazer um outdoor na pré-campanha, por exemplo, né, com viés eleitoral, né? Mesmo que não haja pedido de voto, seja só apenas uma apresentação, né? Aí não precisa haver nenhum pedido expresso de voto. Então, o outdoor, por exemplo, que tem um viés eleitoral, não pode ser utilizado na pré-campanha. Mas, por exemplo, se o eleitor colocasse numa rede social, esse é meu candidato, ou meu voto é seu, isso configura a campanha antecipada? Nós tivemos na última eleição um caso concreto de um eleitor que fez um comentário numa publicação, uma publicação regular. O candidato estava prestando contas, né? E ele foi lá e falou assim, olha, esse é meu candidato, eu vou votar nele, peço voto para ele. E o candidato veio e agradeceu aquela postagem. Foi condenado o eleitor a pagar uma multa de R$5.000 e o candidato também, porque o candidato, ele anuiu. No momento que o candidato curte aquela postagem que o eleitor fez ou faz um comentário agradecendo, ele também passa a ser responsável, né? Se o candidato não tem anuência, ele não anuiu, se ele não teve conhecimento daquela publicação, um terceiro publicou e ele não teve nenhuma participação, não curtiu, não comentou, ele pode alegar que ele não teve conhecimento. Nesse caso, só quem seria punido seria o candidato. Mas o candidato... Então, assim, eu sempre recomendo aos pré-candidatos tomar cuidado com os comentários que são feitos nas suas postagens. Nós tivemos 2 casos. Um caso foi absolvido, né, e outro caso foi condenado. No caso que foi absolvido, a mensagem de 2 eleitoras não estava tão clara, né, com pedido expresso de voto, aí o tribunal afastou. O juiz condenou e o TRE afastou. Mas nesse caso aí, o tribunal confirmou a decisão do juiz, né, foi na eleição municipal, e tanto o eleitor quanto o candidato foram punidos. Então, por exemplo, se eu sou candidata, pré-candidata, eu coloco uma foto, uma postagem na rede social e alguém vai lá e comenta pedindo votos, eu tenho que fazer o quê? Apagar aquele comentário? Apagar, né? E você comunica a pessoa, né? Fala que há restrição, né, na legislação, informa a pessoa e apaga. Porque se você não apagar, né, dependendo de onde essa postagem é feita, se é perto da sua, pode configurar que você teve acesso àquela informação, né? E aí você passa a ser responsável juntamente com a pessoa que fez a postagem, né? Então, quando você comenta aquela postagem ou você, né, marca aquela postagem ali, aí não tem como dizer que você não fez. E dependendo do local onde ela é feita, né, você pode ser caracterizado aí se você teve ciência, né? Dependendo do local, assim, nos comentários? Nos comentários. Logo, porque às vezes tem 100 comentários, pode ser que seja o 100º comentário e você não teve acesso a ele, né? Então você pode ter o 100º comentário, né? Mas quando os comentários logo os primeiros. For logo os primeiros, então é bom o candidato sempre fazer esse filtro, né? Para não ser punido. E a multa, a mínima é de 5 mil, mas pode chegar até quanto? 25 mil? Isso. Dói no bolso, né, doutor Marcelo? Dói, né? E é para cada caso, né? Então, às vezes, há candidatos aí e há eleitores que saem com dívidas imensas, né? De pré-campanha e da própria campanha também, né? Mas da mesma forma que tem essa campanha antecipada positiva, tem também a negativa, né? Que as pessoas fazem comentários negativos sobre um pré-candidato. Esse tipo de comentário, ou esse tipo de postagem, esse tipo de campanha negativa também é punido? É punido. Olha, a campanha negativa, ela tem servido até para botar um freio num discurso mais agressivo, num discurso de ódio, que às vezes é feito nessa pré-campanha. Então você não pode denegrir a imagem do candidato, você não pode falar mal, não pode cometer nenhum tipo de crime, né, relacionado a crime contra a honra do candidato, né? Nós tivemos um caso de um governador que ele foi acusado, né? Um caso famoso do Dino, né? Olha, o governador Dino desvia dinheiro da saúde, né? Dinheiro da saúde para a política. Só que não havia nada daquilo, nunca houve processo, né? Numa formação falsa, né? Então a fake news também, ela pode caracterizar uma propaganda antecipada negativa. Então você acusar o seu adversário caracteriza como propaganda eleitoral negativa e a multa é no mesmo sentido, no mínimo R$5.000. Outra questão também é que, às vezes, por exemplo, não pode fazer nem acusações genéricas, né? Nem acusações genéricas. Teve um caso recente que o TSE condenou um candidato que ele estava falando assim, olha, que os adversários dele eram farinha do mesmo saco. É um termo genérico, entendeu? Mas como ele estava no impulsionamento durante a campanha, o candidato tem que falar só coisas positivas a respeito da candidatura dele. Não pode atacar os adversários. Então, dentro desse paralelo aí,
essa campanha antecipada, né, ela se caracteriza quando você pede para não votar, olha, não vote nos candidatos da direita, ou não vote nos candidatos da esquerda, ou nos candidatos apoiados pelo presidente tal, ou governador tal, isso não pode ser feito, primeiro ponto. Além disso, toda questão que atinge a honra dos candidatos, dos pré-candidatos, também não pode ser feita. E divulgação de fake news também não pode ser feita, que pode caracterizar a propaganda negativa. Aí, além da multa, que entra no escopo da lei eleitoral, a pessoa também pode responder, no caso de calúnia, difamação, a um processo civil? Pode sim. Esses processos, né, contra a honra, no caso, é o Ministério Público que faz esse filtro e, dependendo do caso, pode desencadear uma ação penal, sim. Uhum. O senhor falou sobre impulsionar conteúdo na rede social. Nesse período de pré-campanha, o eleitor ele pode fazer isso pelo seu candidato? Não. No período de pré-campanha e na campanha, só quem pode fazer é o partido político e o candidato. Né? Já teve casos, eu já tive a oportunidade de fazer até a defesa, de um eleitor que estava impulsionando a favor do seu candidato, foi punido. Né? Então, assim, a propaganda só pode ser feita em impulsionamento, tanto na campanha quanto na pré-campanha, pelo partido e pelo candidato. Né? Questão de gasto, a TSE não fala na pré-campanha quanto você pode gastar, fala em gasto moderado. Né? Então, o gasto moderado vai depender das suas condições financeiras, do volume de campanha que você vai ter, que você vai gastar, mas assim não tem um critério objetivo. Mas o eleitor não pode fazer impulsionamento, só o candidato. E o impulsionamento, lembrando, é só para promover a candidatura, não pode falar mal dos outros candidatos, dos adversários. Aí, quem fizer esse impulsionamento também tem uma multa de 5 mil? Também. Também entra como se fosse uma campanha irregular. A campanha irregular. Uhum. Né? Não pode nem na campanha, nem na pré-campanha. O eleitor não pode fazer, e aí existe a previsão expressa de multa. Uhum. Doutor Marcelo, nós recebemos pergunta dos nossos ouvintes questionando o seguinte: com a Lei Geral de Proteção de Dados, o candidato pode enviar material de campanha, propaganda política, sem pedir o consentimento do destinatário? Por exemplo, o candidato ele pode sair incluindo as pessoas em lista de transmissão e mandar lá o seu santinho virtual, as suas metas, as suas propostas, sem pedir permissão para aquela pessoa? O alcance da Lei de Proteção de Dados ele não está bem definido na legislação eleitoral, está sendo aperfeiçoado. Nós tivemos casos já que o TSE, por exemplo, né, falando um pouquinho do candidato, o candidato tem alguns dados que são expostos ali no registro de candidatura dele. Às vezes o CPF, o título de eleitor, antigamente tinha a renda, os bens dele de uma forma detalhada. Então houve o caso de o candidato, depois das eleições, não durante o período, pedir para que essas informações fossem retiradas e o TSE concordou. Então a tendência é que o TSE, para o candidato, faça essa restrição. Quanto ao eleitor, também não é muito detalhado, mas tem alguns dispositivos que já são aplicados. Então, assim, o candidato, se você receber uma mensagem, um e-mail ou mensagem no WhatsApp, se tiver uma lista de transmissão, você solicita o candidato que retire o seu nome da lista, ou que você não quer mais receber aquela mensagem, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, que são os meios mais utilizados. Uhum. Se ele permanecer enviando, cada envio irregular que for feito para você, a multa é de R$100, né, para cada mensagem enviada de forma irregular. Né? E o candidato, por exemplo, do WhatsApp, ele tem como bloquear também, né? Tem como bloquear. Ele mesmo já pode fazer o bloqueio, mas ele pode solicitar e pedir que o nome dele não seja mais incluído em nenhuma lista de transmissão, e aí o candidato tem que observar essa regra. Aí essa multa, esse valor de R$100, fica para a pessoa? Não, ele é revertido, na verdade, isso aí. Mas essa multa depende de haver um processo, né? Então, isso aí, na prática, é muito difícil acontecer. Geralmente os candidatos, eles, quando recebem essa notificação, e aí você pode, o próprio e-mail que te enviou, ou no e-mail, porque no registro de candidatura fica disponível lá o e-mail do candidato e o WhatsApp dele. Você pode mandar diretamente uma mensagem para o e-mail do candidato, essa informação fica disponível no site, ou no próprio WhatsApp do candidato. Então, ele é obrigado a tirar dessa lista. Exatamente. Mas previamente não tem como impedir, né? Ele pode colocar seu nome e previamente não. Né? O candidato não pode comprar essas listas de transmissão, de e-mails, né, igual são vendidos aí. Isso é um banco de dados que ele mesmo tem que gerar, um banco de dados pessoal dele. Ele não pode ficar enviando disparo em massa, que eles chamam, né, de WhatsApp, nem de e-mail, não. Isso é um banco pessoal dele, não pode ser cedido por empresas,
E não pode comprar esse banco de dados também não. Uhum. Agora, as limitações que nós falamos até agora atingem basicamente as redes sociais, né? Agora, quando se trata de grupos de conversas, grupos ali privados em WhatsApp, Telegram, fica mais difícil essa fiscalização. Como que é feito essa fiscalização para impedir que também campanhas irregulares sejam feitas através desses aplicativos de conversa? Com relação ao WhatsApp, por exemplo, o entendimento do TSE até esse momento é que ali é um grupo fechado. Sendo um grupo fechado, né, não haveria o questionamento de propaganda antecipada, por exemplo. Poderia se falar expressamente sobre voto, né, não haveria punição, esse é o entendimento. Mas isso pode mudar, nós não recomendamos. O Telegram é um grupo mais aberto, já existem, né, milhares de participantes ali, então ali também ali o entendimento é um pouco diferenciado. Então tem que haver restrição, e se houver ali uma propaganda ou alguma propaganda inverídica sendo divulgada, a Justiça Eleitoral pode se manifestar e o candidato é notificado, né, para retirar essa propaganda, para, né, ou se abster de publicá-la novamente. Porque até nós já vimos até algumas reportagens nacionais que o principal meio de divulgação de fake news, né, de desinformação, acaba sendo esses aplicativos de conversas, né? Não é nem tanto rede social que está ali exposto, mas é aquela corrente, né, que o pessoal fala, corrente do WhatsApp, ou nesses grupos infinitos aí do Telegram. Hoje a legislação fala alguma coisa sobre isso? Não, na verdade, o próprio WhatsApp tem feito restrições, né? Então hoje você, para reenviar uma mensagem que ela vem sendo reenviada de uma forma com uma certa constância, você já fica restrito, às vezes, uma pessoa, né, a um grupo. Então, está aplicando. Você não tem como fazer uma censura prévia total, mas ela restringe. Antigamente era muito mais fácil. Você fazia a lista de transmissão, chegava uma mensagem e aquilo em 1, 2 horas era disseminado pelo Brasil, né? Há notícias que, dependendo há grupos que em 1, 2 horas atingia 20, 30 milhões de pessoas através do WhatsApp, né? Mas essas restrições, elas diminuíram, mas não tem como, né, fiscalizar, porque você estaria fazendo uma censura prévia sobre determinados textos, né? Então, assim, mensagens que são muito utilizadas, mesmo que não haja nenhum problema, né, de alguma irregularidade, o próprio WhatsApp faz essa restrição. Mas ele não entra no juízo de valor se aquilo está certo ou está errado. É uma restrição só de envio mesmo, né? Aí vai depender de ser acionado o Poder Judiciário e aí se punir essas pessoas. Então, a pessoa que recebeu uma desinformação pelo WhatsApp, ela também tem como denunciar aquilo, no caso, Tem como né? denunciar. É um processo, às vezes, lento, não é tão rápido, né? Não se resolve, às vezes, dentro do período eleitoral. Pode ter outros desmembramentos, né? Mas a Polícia Federal tem como investigar. Nós falamos rapidamente um pouquinho sobre outdoor e a gente tem visto uma movimentação grande, né? Pessoas fazem vaquinhas para colocar outdoor. E o senhor falou que na pré-campanha não pode, no caso. Não, na pré-campanha nós temos 2 tipos de outdoor. Nós temos um outdoor que é denominado indiferente eleitoral, é aquele outdoor que não está relacionado ao processo eleitoral. É um outdoor, por exemplo, que você parabeniza uma cidade, felicitando o aniversário daquela cidade. Ou, por exemplo, um parlamentar que aprovou um projeto de lei, né, transformou um projeto de lei, né, numa lei, e aí ele quer divulgar aquele ato parlamentar dele, então isso aí não é proibido, o candidato pode fazer. Né? Nós tivemos agora, salvo engano, uma semana atrás, um outdoor no estado de São Paulo, onde algumas pessoas estavam agradecendo ao governador e mais 2 políticos pelas obras que foram destinadas ali ao município. O TRE de São Paulo deu uma liminar para retirar esse outdoor e o TSE suspendeu essa liminar, dizendo que não haveria nenhuma irregularidade por essa questão, por não estar relacionado ao processo eleitoral. O que não pode, você estar ali divulgando no outdoor, como eu disse, a sua plataforma, dizendo que você é pré-candidato, né, um slogan seu de campanha, né, e aí você não pode, realmente. E aí nós temos um problema. O eleitor, às vezes, faz esse material e o eleitor é punido. Geralmente, os candidatos não são punidos. Por exemplo, é muito comum ter os outdoor, por exemplo, de candidatos a presidente, né, da República. E aí, esses processos, eles são startados pela fiscalização municipal, esses processos são remetidos para o TSE. Como o presidente da República está envolvido, né, no outdoor, quem julga esse processo é o TSE.
né? O presidente, como ele não sabe daquele outdoor, não tem condições de fiscalizar o Brasil todo, né? Geralmente ele é excluído, não é punido, e a punição geralmente recai em quem fez aquele outdoor, né? E aí ele recebe uma multa ali de no mínimo R$5.000. Ou o custo do outdoor. Se ele gastou R$20.000 para fazer aqueles outdoor, a multa pode ser R$20.000, R$30.000, dependendo do valor que foi gasto, né? Tem essa diferenciação, né? Então, alguns outdoors eu já notei que são regulares, as pessoas foram publicados dentro dessa regra, e alguns outdoors realmente estão fazendo promoção relacionada à eleição, aí não pode. Nem eleitor, nem pré-candidato pode fazer. Porque assim, é difícil de tentar colocar ali um limite, porque a gente vê muitos outdoors parabenizando aquela pessoa, a gente sabe que aquela pessoa é pré-candidato, né? Nesse caso pode, né? Nesse caso pode. Parabenizando pelo mandato. Se tiver dentro do contexto, por exemplo, de lei, né, agradecendo alguma verba que foi encaminhada para o município, tiver um contexto. Mesmo essa pessoa sendo pré-candidata? Né, não tem problema. É o que eles chamam de indiferente eleitoral. É relacionado ao mandato dele, é como se fosse uma prestação de contas ou um agradecimento. Então, nós tivemos um caso concreto agora, de uma semana atrás, em que o TRE de São Paulo ele proibiu e o ministro Alexandre liberou esses outdoor por estar classificado dentro desse conceito de indiferente eleitoral, que não é relacionado às eleições, né? A gente teve um caso recente também em Santa Maria, nós até demos sobre o assunto, foi instalado um outdoor lá, coisa de eleitor também, né? Colocando ali, vote nesse presidenciável, não vote nesse, porque esse vai colocar as drogas e o outro é família, enfim. E o promotor mandou retirar, provavelmente por campanha negativa a um e campanha antecipada positiva para o outro, né? No caso, e até gerou uma certa ameaça lá, enfim, quase que termina em confusão e tragédia, graças a Deus foi evitado. Mas isso tem dado muito o que falar, né? Tem se tornado comum, assim, o pessoal pegar e instalar um outdoor e isso vai gerando uma briga, né? Lá na frente. Muito comum, muito comum. Aí haveria duas irregularidades. O uso do outdoor com a finalidade eleitoral, no período de pré-campanha não pode, e a propaganda negativa, como você colocou. Ele estava pedindo para não votar em determinado candidato, e ali, né, expondo os motivos. E dizendo para votar em outro candidato de uma forma positiva. Então, assim, 3 ilícitos só dentro de uma mesma conduta, entendeu? E poderia ser punido 3 vezes? Não, aí no caso aí, né, é legal, né, pode agravar no caso, né, a pena ali dele, né, porque a multa mínima é R$5.000. Mas, né, juntando isso aí, ele pode aí no caso ter uma multa maior, de 10 ou 15 mil reais. Aí vai ficar a critério do juiz estabelecer. Doutor Marcelo, com relação a placas e cartazes de candidatos, eu posso, por exemplo, colocar no meu muro, no meu quintal de casa? Não, a legislação ela trouxe muitas restrições, né? Então, assim, via de regra, propaganda, fala, não pode fazer propaganda, né? E traz as exceções. Então, qual é o tipo de propaganda mais comum, né? Hoje em dia? Adesivos em carros, né? Propaganda... bandeiras e nas vias públicas, né? Nas vias públicas vocês colocam bandeira e retiram durante o dia e a noite, ou bandeiraço às vezes faz, né? Pessoas nos sinais entregando panfletos, né? Então essa entrega de panfleto ainda continua, né? Mas de um modo em geral, então na sua residência a lei fala que você pode colocar adesivo até meio metro quadrado nas janelas, entendeu? Nas janelas, né? Então assim a lei expressamente fala sobre adesivo em janela. Então, assim, há muita restrição hoje em dia da propaganda, né? Se tentou, com essas restrições, fazer uma campanha mais econômica, né? Na prática, o objetivo não foi alcançado, porque você restringe, o candidato acaba gastando com em outras frentes, digamos assim. Pintar o muro, posso? Não, pintar muro não. Pintar muro, né, já foi proibido, entendeu? Então, você não pode pintar muro, você não pode usar cavaletes, entendeu? Faixas você não pode usar. Então, assim, há muita restrição, né? Em bens públicos não pode ser colocado nenhum tipo de propaganda. Então, assim, somente as propagandas mais visíveis que nós vamos ver nas eleições, elas vão estar nos veículos, dos adesivos, né? E nas panfletagens, de modo geral. Bandeiras, né? São bandeiras que elas são colocadas nas vias públicas desde que não atrapalhe o trânsito, coloca de manhã e retira à noite, né? Então, de um modo geral, essas são as propagandas, né? E nas residências serão colocadas ali adesivos até meio metro quadrado
nos vidros, né, nas janelas. Mas isso tem que ser de forma voluntária, né? Eu também não posso cobrar para colocar essa propaganda desse candidato no meu carro ou na minha janela. Eu posso? Posso Não. receber por isso? Não, toda propaganda tem que ser gratuita. Não pode haver propaganda paga, né? Então, o eleitor não pode receber para colocar propaganda em carro, na residência. Toda propaganda era gratuita. Pode envelopar o carro, doutor Marcelo? Não, o carro, né? Até foi bom você tocar nesse assunto, o carro. A regra da campanha é a regra da pré-campanha. Como é que você vai colocar adesivo no carro? O adesivo ele é colocado na parte traseira, no veículo traseiro, quando é perfurado. Né? Então, perfurado, você pode colocar o vidro todinho, não importa o tamanho do vidro. E nas laterais, até meio metro quadrado um adesivo. Mas um adesivo grande, geralmente eles colocam um adesivo menor. E aí o adesivo leitoso. Né? Então, essa é a regra de uso de adesivo. As pessoas, às vezes, enchem o carro e faz aquele envelopamento. Isso não pode, né? Isso aí causa uma poluição visual, dá um efeito outdoor, digamos assim, um outdoor móvel naquele veículo. Isso aí é vedado. Isso também caracteriza a campanha irregular? Campanha irregular. Entendeu? Entendi. E eu posso usar o meu carro ou uma bicicleta de som com propaganda do meu candidato, colocar aquele som, um jingle, alguma coisa assim? Pois é, o carro de som, e aí todo veículo tracionado ou não, pode ser até uma charrete com som, né? Como é que ele pode ser usado na campanha? Pode ser usado pelo candidato, né? Em comícios, né? Ou em carreatas, caminhadas. Então o candidato vai caminhar num bairro tal. Ele pode ter um carro de som ali acompanhando ele. Então o candidato tem que estar presente. Antigamente nós tinha campanha que alugava, né, 10, 20, 30 peruinhas e ficava rodando, né, em todos os bairros, todas as cidades. Isso tornava a campanha muito cara. Então agora houve essa restrição. Então praticamente agora é 1 ou 2 carros de som no máximo que um candidato tem. E ele vai usar nas carreatas, nas caminhadas que ele vai fazer nos bairros, né, nesse corpo a corpo. Ele vai ter que estar nas imediações ali. Então é bom que ele até documente, né, quando ele está visitando um bairro, que ele, né, publique nas redes sociais, olha, hoje estou aqui visitando o bairro tal. Até porque se houver uma denúncia, ele vai comprovar que ele estava naquele local ali, que o carro de som estava fazendo a propaganda dele. Então, um eleitor, da mesma forma, ele não pode colocar um som no carro dele e fazer essa propaganda, a não ser que o candidato esteja junto. Né? Então, se ele estiver junto, aí não tem nenhum problema não. Ele pode ajudar o candidato preferido dele. Mas eu, por minha conta, não posso fazer isso. Não, só com a presença do candidato. Né? Se você tiver um carro de som e quiser doar, colocar ele à disposição da campanha, você faz, isso é contabilizado, essa doação, né? Então você entra com uma doação de valor estimável e ela pode ser usada na campanha sim. Mas nós vamos falar sobre doação no próximo bloco. Bom, a gente está falando com o advogado eleitoral Marcelo Nunes, que está esclarecendo muitas dúvidas. Olha só, gente, tem coisa aqui que tem muita gente que está fazendo, hein? Olha lá para não tomar multa. E a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Voltamos com De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. E hoje a gente está aqui com o advogado eleitoral Marcelo Nunes. Ele está tirando todas as dúvidas com relação ao que pode e que não pode nesse período de pré-campanha eleitoral. Olha só, gente, escrever segue o líder pode dar multa. Não pode. Olha os comentários também em rede social. Pode dar multa, não pode. Doutor Marcelo, tem mais uma pergunta do ouvinte aqui. E ele pergunta o seguinte: está expresso na lei que candidatos não podem participar de eventos públicos como ordens de serviço, inaugurações, etc. Mas o que a lei diz sobre pré-candidatos? Porque oficialmente eles ainda não estão no pleito. Eles podem participar desses eventos? Não. A regra ela é clara. Na verdade, todo pré-candidato já sabe que ele não pode participar de inauguração de obra pública ou evento assemelhado, ordem de serviço, né? Então, no momento que ele registra a candidatura dele, isso pode ser questionável, né? Então, assim, é uma restrição que era imposta aos candidatos, né? As demais pessoas que não são candidatos não tem nenhuma, não tem uma restrição. A lei não veda fazer inauguração de obra pública. O que a lei veda é que o candidato participe dessa inauguração. Então, no momento que ele registrar a candidatura dele, pode sofrer ali uma representação
questionando ali essa conduta vedada, né, nesses 3 meses, mesmo ele não sendo candidato nesse período, né? Então ela aplica para os candidatos e futuros candidatos, digamos assim. Uhum. Doutor Marcelo, tem uma polêmica, assim, de todas as eleições, né, e que voltou agora nessa, com relação ao uso do templo, do espaço religioso, do púlpito, para entregar materiais de campanha, pedir voto, fazer a promoção de um candidato, chamar o candidato lá na frente, dar oportunidade para ele falar ali para os fiéis, né, durante uma missa ou durante um culto. Enfim, isso também não é uma campanha irregular? Como que o senhor vê essa questão? Os bens de uso comum, né, aí a restrição não é só a igreja, né, qualquer bem, supermercado, uma padaria, né, não pode haver propaganda eleitoral. Num show, né, não pode haver nenhum tipo de propaganda, nem positiva nem negativa. Então, não pode haver essa regra desde da lei das eleições, desde 97, entendeu? E ela vem sendo cobrada, vem sendo cumprida, né? Quando há um excesso, tem que se analisar esse excesso. Não é impedido que, por exemplo, um padre, um pastor faça uma oração para um determinado candidato, né, que esteja presente no culto dele. O que não pode é ele estar lá usando o espaço para fazer propaganda, distribuindo santinho, né, ou fazendo uma propaganda positiva ou negativa de determinados candidatos. Não pode ser feito isso, né, sob pena de cassação. Nós já tivemos casos, né, aí vai depender da gravidade do fato, né? O TSE já disse que não existe um abuso do poder religioso, né? Houve essa discussão, se haveria ou não. E o TSE falou que não. Mas o abuso praticado dentro de igrejas, ele é punido, como abuso de poder econômico, por exemplo. Então, assim, dependendo do evento, nós já tivemos casos de um evento que aconteceu no estádio de futebol, na semana da eleição, em que a igreja fez e pediu voto ali para o candidato dela, fez a oração e eles foram cassados, né? Mais de um caso, inclusive, né? Candidaturas de deputado estadual, né? Nas últimas eleições. Então, assim, se houver o abuso, né, essa irregularidade, vai depender da gravidade dela. Se o evento foi grande, se foi um evento de grande porte, se é um evento pequeno, então vai desde multa até uma cassação mesmo do registro da candidatura, ou do diploma. No caso, foram candidatos que foram eleitos e foram cassados, né, por estar abusando, abuso de poder econômico em evento religioso, evento de grande porte. Então, o candidato tem que tomar muitos cuidados nessas manifestações de igrejas de um modo em geral, né? De modo em geral. O que poderia configurar esse abuso? Porque realmente eu iria perguntar para o senhor que não existe esse abuso de poder religioso, né? Mas a liderança ali, o pastor, o padre ou o líder, ele acaba influenciando, né, os fiéis, ele tem esse poder de influenciar. O que pode configurar que ele estaria ali pedindo voto? Ele chamar para fazer oração, ele falar numa pregação que quem não vota em fulano está em pecado, ou quem não adota tal linha de pensamento vai ser desligado da igreja? Isso configuraria esse abuso? O abuso, ele vai depender da gravidade dos fatos para ser configurado, né? Então, assim, pequenas questões, né, posicionamentos que não vão influenciar no pleito, eles não são considerados abuso, né? Logicamente, né, lógico que o pastor deve ter um certo cuidado, né, a ver essas manifestações para evitar esses questionamentos, né? Mas assim, nada impede que, havendo uma autoridade ali, um candidato dentro do templo, que ele ore pela vida daquela pessoa, que ele abençoe aquela pessoa de um modo geral. Mas a propaganda negativa ou a propaganda positiva, votem em um candidato A ou B, ou não vote em um candidato A, B ou C, ela não pode ser feita. E o pastor, no caso ali, poderá ser punido, né? Lembrando que as liberdades, elas têm que, né, elas não são absolutas, né? Dentro do processo eleitoral, você tem que respeitar as regras, né, que são impostas. Doutor Marcelo, em feira livre e outros espaços públicos assim, pode fazer campanha, campanha não, né? Nós estamos em pré-campanha, mas pode falar sobre o candidato, pode distribuir material ou não? Pois é, um tema interessante, feira livre, né? Feira livre foi muito utilizado, né, nas últimas eleições, porque com o fim dos comícios, as aglomerações de pessoas, elas ficaram restritas, né? Então praticamente não existe mais comício. Então os candidatos utilizam esses espaços para fazer a sua panfletagem, fazer a sua propaganda, o seu corpo a corpo. Recentemente o TSE, né, manteve uma multa que foi aplicada em um candidato que estava fazendo propaganda numa feira livre, por entender que ele queria um espaço público que não poderia ter sido feito.
Só que dentro desse processo, iniciou-se uma discussão para saber qual o limite, né, dessa restrição. Seria só a fixação de propaganda nas barraquinhas, ou se esse corpo a corpo, né, com a panfletagem, poderia ser feito, né, dentro das feiras. O TSE não adentrou nesse mérito, porque não podia adentrar ali, não estava sendo questionado, mas já sinalizou, né, que a feira era proibida, mas que pode haver uma diferenciação entre a propaganda fixada nas barracas, né, ou nos espaços públicos ali, e esse é corpo a corpo. Mas a gente não tem uma regra hoje definida. O último julgado que teve do TSE é dizendo que não poderia haver a propaganda eleitoral nesse bem, que é um bem público ali, é um espaço público que as pessoas se destinam para fazer suas compras, né? Mas é comum, né? Muitos candidatos fazem esse corpo a corpo em feiras livres. Muito comum. Então, hoje, o entendimento que se tem aqui não pode? Hoje é que não pode, mas assim, a gente não sabe, como eu disse, né? Foi um julgado recente, né? Em torno de 2 meses, 3 meses atrás, em que o TSE começou a falar assim, nós temos que voltar a debater esse tema no futuro para saber qual o limite que nós vamos colocar. A legislação não é clara, né? Se esse corpo a corpo pode ser feito, se essa distribuição de santinho poderia ser feita, ou se seria só a fixação da propaganda nas barraquinhas que estaria vedada, entendeu? A gente tem aí uma insegurança jurídica quanto a esse tema. Uhum. Agora, comício não pode, né? Mas eu tenho visto... Não pode comício, né? Não é muito usado porque, mas pode como ainda. não tem o showmício, antigamente... É o showmício que não pode. O showmício é que não pode. As pessoas usavam as bandas para atrair a população. Mas os comícios, de um modo geral, estão bem restritos. Uhum. Eu posso usar camiseta, broche, toalha do meu candidato? Você ouviu aí que tem uma galera vendendo toalha, né? Tá uma febre de toalha de candidatos. Isso pode? Nós tivemos essa discussão em 2018, né? Teve um caso de um juiz aqui que proibiu alguns eleitores de usar determinada da camisa que eles compravam de um candidato. Na época a gente entrou até com mandado de segurança e o TRE liberou essas camisas aqui, porque há uma diferenciação. O que não pode é o brinde, o candidato não pode dar nenhum tipo de brinde. Para quem acompanha o processo eleitoral, eu me lembro nas eleições de 98 que tinha candidato que tinha relógio com a foto dele, bola de futebol, jogo, né, uniforme com a propaganda dele. Então, assim, a legislação evoluiu e proibiu isso, né? Então, quer dizer, o que não pode é ele comprar a camisa e distribuir essas camisas para o eleitor como brinde, né? Porque eles entendem que isso acaba influenciando e o eleitor acaba votando nele por causa daquele brinde. Agora, nada impede que o eleitor compre essa camisa, tá? Então, o eleitor pode comprar a camisa, toalha, o que ele quiser, né? Então, desde que ele não receba gratuitamente. Há uma diferenciação também, e com relação à camisa, o candidato ele pode, por exemplo, uniformizar a sua equipe, seus cabos eleitorais. Tá? Uma novidade dessa eleição é que, por exemplo, na última eleição, o entendimento era que somente colocaria nesse uniforme do cabo eleitoral a logomarca do partido. Agora não, além da logomarca do partido, você pode colocar o nome do candidato. Expressamente a resolução trouxe isso, uma novidade para essa eleição. Então você pode uniformizar com sua camisa os cabos eleitorais. Assim, se você tem 50 cabos eleitorais, faça um número de camisas compatíveis. 100 camisas, não vai fazer 1000 camisas, né? Se você tem 100 cabos eleitorais, isso vai estar registrado na sua prestação de contas. E eles vão confrontar quantas camisas você comprou, quantos cabos eleitorais você tem que ser um número compatível. E o eleitor, ele pode fazer doação para o candidato dele? E que tipo de doação que ele pode fazer? Pode. O eleitor tem 2 tipos de doações que ele pode fazer. A doação é do 10% da renda bruta que ele obteve no ano passado, que ele colocou no imposto de renda deste ano, né, referente ao ano passado. Então, ele calcular 10%, ele pode doar. Esse 10% não é para cada candidato, não. Se ele é 10% total, ele tem que dividir se ele for doar para mais de um candidato. Primeiro ponto é isso aí. Se ultrapassar, ele vai receber uma multa do valor que ele ultrapassar. Se ele poderia doar R$3.000 e doou 5, os R$2.000 a mais, ele pode ser punido ali com a multa até esse valor de R$2.000. Primeira questão. A segunda questão, ele pode doar até R$40.000 em doação de valor estimável, é serviço dele, serviço de cabo eleitoral, né, tá? Ou, por exemplo, se ele tiver um imóvel, tiver um veículo, um bem, né, um bem móvel ou imóvel, um veículo, ou um imóvel para ceder para um comitê, ele pode. Não entra nesses limites de 10%. Ele é um limite próprio. R$40.000 que eu posso doar em serviço, ou um bem, ou um veículo que eu posso jogar, ou aluguel de um imóvel que eu posso ceder para um candidato que seja amigo meu. Então, essas duas questões, né? Não ultrapasse, porque
Eles fazem o cruzamento, a Receita Federal manda, né? Por exemplo, eu não fiz declaração de imposto de renda. Se você não fez a declaração de imposto de renda, você usa o teto, né? Que até 28, um pouco mais de R$ 28.000, você está isento de fazer a sua declaração. Então, teoricamente, você pode doar até R$ 2.800, né? Que não há nenhum problema. Se você não fez a sua declaração de imposto de renda, até R$ 2.800. Lembrando que as doações elas têm que ser feitas preferencialmente transferência bancária. Você transfere da sua conta para a conta do candidato. Não vá, né, ali. Se você for depositar na boca do caixa, você só pode doar R$ 1.064 por dia. Aí você vai lá, tem que fazer um depósito identificado com o seu CPF. Mas dê preferência para você fazer essa transferência da sua conta para a conta do candidato, para dar até mais transparência no processo eleitoral. O senhor já falou a respeito, mas só para tirar essa dúvida. O eleitor, então, ele pode trabalhar como cabo eleitoral, não tem nada que impeça, né? Pode ir lá cobrar uma diária para balançar bandeiras, entregar panfletos. Isso é legal, né? Pode. Não pode se ele tiver inscrito em algum programa social, né? Ah, é? E se ele estiver recebendo algum auxílio, né, do governo, ele não pode nem receber da campanha, nem doar. Porque já teve casos de o governo suspender o benefício, a pessoa perde o benefício. Então, cuidado para você não ser contratado como cabo eleitoral, ou prestar serviço gratuito, ou fazer doação. Já teve casos de gente inscrita, né, em Bolsa Família e está fazendo doação, né, de dinheiro mesmo, né, não é nem em serviço, para determinado candidato. E aí aí a pessoa é chamada à Polícia Federal, se abre um inquérito para saber o que aconteceu e ela perde os benefícios. Doação até dá para entender, mas no caso ele não pode ser contratado para ser cabo eleitoral, de repente uma pessoa que está desempregada, ele não e que recebe o auxílio. Entende-se que a pessoa não tem renda, né? No momento que ela passa a ter renda, ela perderia o benefício dela. Então esse que é o entrave, né? Na prática, isso aconteceu nas últimas eleições. Doutor Marcelo, qual que é a punição para quem compra e vende votos? Pois é, a pergunta é interessante, porque dentro de um processo eleitoral, muito se fala em compra de voto. E compra de voto não é só a entrega de uma cesta básica ou em dinheiro, uma simples promessa de emprego. Olha, vou votar em você desde que você me prometa um emprego, né, no futuro. E o candidato fala, não, ok, vote em mim que eu vou dar um emprego para você. Isso já configura a compra do voto. E é punido não só o candidato, mas o eleitor que se corrompeu, né? E aí há duas punições, tanto da cassação do registro ou do diploma do candidato, e aí basta um voto só para ele ser cassado, não precisa de muita coisa, né? E o eleitor, né, que também se corrompeu, que trocou o seu voto, né, por algum benefício, ele também responde a um processo criminal. Então o eleitor tem que ficar atento, o candidato também tem que ficar atento, não pode, né, fazer nenhuma promessa. A simples promessa já configura a compra do voto. Não precisa ser concretizada. E qual que é a punição para o eleitor que vende voto? Pode ser prisão? Processo criminal, né, dele, e pode, e geralmente o candidato aí, no caso, é a cassação do registro e da compra, e do registro dele, ou do diploma, se ele for eleito, né? Doutor Marcelo, um gestor que estaria ali tentando a reeleição, ele pode obrigar os seus servidores, normalmente servidores públicos, a participar de ato de campanha? Não. O servidor pode participar de ato de campanha, né, se tiver de férias ou no momento de folga dele, primeiro ponto. Segundo, ele não pode ser obrigado a estar apoiando o candidato A, B ou C, né? Nenhum gestor pode fazer isso, sob pena de caracterizar abuso do poder político ou abuso econômico também, né? Então são duas questões que podem ser levantadas, questionadas, né? Dono de empresa, mesmo privada, não pode estar obrigando o candidato a votar em determinado candidato. Essa seria a minha próxima pergunta. Empresa privada também no mesmo sentido, né? O eleitor tem que ser livre para escolher, né, o seu candidato. Não pode ser coagido, entendeu? Né? Nada impede de que haja reunião, que ele possa até pedir um voto, tal, mas de uma forma espontânea, né? E não impondo nada a ninguém, nem obrigando ninguém a participar de reunião, ou obrigando, né, os funcionários a votar em determinado candidato. Nós já tivemos casos de candidatos que foram cassados, né, depois foram eleitos, foram cassados por esse motivo. Também não pode obrigar os funcionários, aí, no caso de empresa, a gravar vídeos em apoio, usar a camiseta de determinado candidato, ou durante ali o horário de trabalho ser obrigado a ouvir discurso, isso também não pode? Não pode, né? Essa manifestação ela pode ser feita de uma forma espontânea, né? O eleitor não pode ser obrigado, não pode haver nenhuma imposição a ele.
Doutor Marcelo, qual que são os cuidados que o eleitor deve ter na hora de divulgar uma pesquisa eleitoral? A gente sabe aí que a multa é pesada, né? Divulgar pesquisa inverídica, ou inventar números ali. Qual que é o cuidado que o eleitor deve ter? Pesquisa eleitoral é um dos pontos mais sensíveis, né, dentro da justiça eleitoral. Há um rigor muito grande. A multa mínima começa com R$ 53 mil e chega a R$ 106 mil. Nós já tivemos eleitores que foram punidos com 3 multas dessa, né, mais de R$ 150 mil, né, em 2016, 2018. Isso é mais comum do que a gente pensa. Então, assim, toda pesquisa você só vai divulgar nas suas redes sociais se você souber da onde que é, né? Se é uma fonte segura. Então, como é que você vai saber isso? Ela tem um número de registro que você tem que colocar, né? A lei determina se você tem que botar a margem, né? Quando que ela for a margem de erro ali, qual o número de entrevistados, qual o período que ela foi feita, né? Então, veja quem está divulgando. Tem muita coisa na internet que é inverídica, que é mentirosa. Além de crime, né? Você divulgar pesquisa, né, fraudulenta, pesquisa inexistente, é um crime eleitoral, e a multa é de R$ 53 mil. Na última eleição de 2018, nós tivemos um caso desse, no interior, aqui no norte, de um candidato, um amigo dele publicou uma pesquisa inexistente, dizendo que ele ia ser candidato, eleito naquele município, a deputado estadual. Né, foi protocolado um pedido, nós entramos com um pedido, a Justiça Eleitoral determinou a sua retirada imediata, e ele foi punido com R$ 53 mil de multa, e o candidato também, uma multa para cada um, porque o candidato foi lá, curtiu e comentou aquela informação. Ele nem podia dizer que ele não sabia. Então, ali os dois, cada um recebeu uma multa de R$ 53 mil. Então, pesquisa é coisa séria. Enquete também, ela não pode ser feita durante o processo eleitoral, tá? A enquete não tem essa multa, é só, né, a proibição. Mas a enquete também não pode ser feita dentro desse período. E muito cuidado, só divulgue pesquisas que tem o número de registro, todas essas informações que eu passei, e de entidades, de órgãos, né, de jornalismo que você sabe que são órgãos sérios, né, que não estão fazendo ali divulgação de notícia inverídica. Então, a multa é tanto para quem cria, vai lá e cria uma pesquisa do nada, e para quem compartilha também, né? Para quem manda para as outras pessoas. Sim. Então, não tem diferenciação. Nesse né? caso, 2016 ali, foi mais de uma pessoa que foi condenada, né? Quem fez, quem disseminou, né, ali também foi condenado. Foi mais de uma pessoa condenada ali. Então, assim, isso é uma coisa seríssima que o eleitor tem que tomar cuidado. E a enquete não pode ser feita nem no período de pré-campanha? Não. Todas as proibições da campanha, tudo que é proibido na campanha, na pré-campanha também não pode ser feito. A gente vê aí sendo feito, né? Porque é comum, né? Muitas vezes mas em rede social. É irregular, não pode ser feito. Nem aquelas perguntas em rede social, você votaria em fulano ou ciclano, não pode? Não, isso é uma enquete, né? A enquete, ela não deve ser feita porque ela não tem valor científico e pode induzir o eleitor a pensar que aquilo é uma pesquisa. Então, por isso que há essa restrição. Entendi. Doutor Marcelo, até quando que o eleitor ele pode pedir voto para o seu candidato? No dia da eleição pode? Olha, o eleitor ele vai começar dia 16 de agosto e pode pedir voto até no sábado, né? No sábado anterior à eleição, dia 1º de outubro. Né? No dia da eleição, ele não pode pedir voto, nem nas redes sociais, né? Em lugar, né, não fazer corpo a corpo, nada disso. Ele pode votar, por exemplo, se ele tiver uma camisa do candidato que ele comprou, ele pode votar. Se ele tiver uma bandeira, né, a praguinha, ele pode votar. Com aquilo não tem problema nenhum. Uma manifestação silenciosa. Não pode haver aglomeração pedindo, né, fazendo agito ou fazendo ali um bandeiraço em favor de um determinado candidato. Mas a manifestação do eleitor ele vai até o sábado. Até o sábado ele pode fazer corpo a corpo, caminhada, pedir voto, mandar mensagem no WhatsApp. No dia da eleição, não mais. Não pode mandar mensagem, não pode publicar nada. E as mensagens antigas, ele tem que apagar? Não, as mensagens antigas ele permanece. Pode permanecer. Toda a propaganda antiga em veículo, em residência, que às vezes é um questionamento, ou na internet, ela é mantida. Né? O que não pode é no dia da eleição você postar e fazer a propaganda. Doutor Marcelo, a gente está chegando ao final e eu preciso perguntar, como é que o senhor está vendo essa eleição? Você acha que o senhor vai ter muito trabalho? Essa eleição, eu acho que ela vai ser um pouco tumultuada, né? A gente tem aí o embate entre direita e esquerda, né? A gente tem visto que o grau, né, de discussão está se elevando e a tendência é que se eleve mais. Então, acho que vai ser uma eleição muito tumultuada. E o eleitor deve, né, ter um pouco a cabeça no lugar, né? Discutir o processo eleitoral é interessante, mas agressões, né, e ataques, né, à vida, né, à honra
dos candidatos, eles não podem ser cometidos, sob pena dele estar respondendo tanto processo criminal quanto está sendo responsabilizado com a aplicação de multas, né? Muitíssimo obrigado, doutor Marcelo. Gostaria de deixar agora esse tempinho para o senhor se despedir dos nossos ouvintes. Assim, muita coisa a gente falou aqui, né? Foi de grande valia a sua vinda aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e ajudado aos eleitores, né, e aos candidatos de um modo em geral, a poder seguir. São tantas regras, né, são tantos detalhes que existem para serem cumpridos, e a gente pôde trazer aqui algumas regras principais, os principais erros que são cometidos durante um processo eleitoral, tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder. Toda quinta nós temos um encontro marcado aqui para colocar a política em dia. Então, até a próxima.